epilepsia de difícil controle é quando o indivíduo não apresenta suas crises adequadamente controladas, pelo menos com 2 fármacos antiepiléticos. Esses fármacos devem ser testados pelo menos por um período para ver se há ou não a resposta. A maioria dos pacientes tem uma epilepsia facilmente controlada, em torno de 70% são controlados e em torno de 30% têm epilepsia de difícil controle. As crianças podem ter epilepsia de difícil controle. As causas de epilepsia de difícil controle na infância são diversas. Nós temos principalmente as alterações hipóxico-isquêmicas, que são alterações de falta de oxigenação cerebral. Temos também alterações de malformação cerebral intraútero, tem causas de traumatismos infecciosas, também temos alterações metabólicas, doenças metabólicas e também as doenças genéticas. Dentre as epilepsias de difícil controle na infância, a síndrome de West deve ser destacada pela sua frequência, a sua importância, principalmente no diagnóstico precoce e no seu tratamento o quanto antes possível. O tratamento deve ser feito o mais precoce possível para evitar alterações do desenvolvimento da criança. As alterações neurológicas, alterações do desenvolvimento, podem ocorrer tanto na aquisição da fala, alterações do comportamento e também atrasos motores ou outros atrasos do desenvolvimento. A síndrome de West é uma doença que nós temos sinais e sintomas de crises epiléticas do tipo espasmos epiléticos, alterações eletrográficas, que nós chamamos de ipsarritmia, e também podem ocorrer atraso ou alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. A síndrome de West não necessariamente pode apresentar atraso do desenvolvimento no início ou na sua evolução, mas se quanto antes ser diagnosticado e ser tratado, nós podemos minimizar essa ocorrência. Os espasmos epiléticos são o tipo de crise que é apresentado na síndrome de West. Os espasmos são caracterizados por alterações do tipo contração muscular, que podem ser do tipo abraço, também podem apresentar do tipo extensão e são muitas vezes confundido como o reflexo de Moro. Algumas vezes as crianças também apresentam um choro entre esses espasmos que confundem também com cólicas infantis, cólicas abdominais infantis, que são muito frequentes nessa faixa etária. Os espasmos epiléticos, eles têm uma relação entre o ciclo, vigília e sono, ocorrendo principalmente ao despertar e também durante uma sonolência próximo do sono da criança. Geralmente eles são agrupados, podendo ser alguns espasmos, vários durante alguns minutos, ou também podem ser isolados, na sua maioria são agrupados. A ipsarritmia é uma alteração no eletroencefalograma onde nós encontramos ondas cerebrais, ondas elétricas de elevada amplitude, apresentando também descargas epiléticas, também chamados como paroxismos epiléticos, em diversas regiões cerebrais. A causa da síndrome de West deve ser investigada sempre. Devemos investigar com um exame de neuroimagem, o eletroencefalograma para o seu acompanhamento e também para doenças metabólicas, doenças genéticas também devem fazer parte dessa investigação. Nem sempre todos os pacientes precisam fazer todos os exames. Deve ser perguntado para o seu médico e essa investigação é particular, de caso a caso. A síndrome de West é grave e é uma emergência neurológica. É importante diagnosticarmos o mais precoce possível,
visto que muitos pacientes podem ficar totalmente livres de crises e também podem apresentar poucas sequelas ou nenhuma sequela neurológica. O tratamento de síndrome de West, ele existe e deve ser feito o mais precoce possível. Ele deve consistir principalmente na vigabatrina e na hormonioterapia. Em alguns casos, precisamos fazer um teste terapêutico com a vitamina B6, que também é chamada de piridoxina, que em alguns casos apresenta uma excelente resposta. Se os tratamentos convencionais habituais não funcionarem, nós podemos usar alguns outros tratamentos, como a dieta cetogênica e outros fármacos antiepiléticos. A criança que tem síndrome de West não necessariamente precisa usar a droga antiepilética ou fármaco antiepilético a vida inteira. Ela pode ser usada por um período e posteriormente ser retirada. Depois da síndrome de West, a criança pode evoluir com outros tipos de epilepsia. Depende do seu controle, tanto medicamentoso, quanto também do controle encefalográfico e principalmente dependendo da causa da síndrome de West.